Finalmente, para terminar essa prolongada exposição das teorias da verdade, as teorias coerenciais, que, como disse, são as mais importantes, junto com a teoria da correspondência. Ela foi sustentada contemporaneamente por Bradley, Bosanquet, Blanchard, Walker e muitos outros. A ideia básica é de que uma proposição é verdadeira quando ela é coerente com o conjunto das proposições constitutivas de nosso sistema de crenças. Suponha que alguém diga: ao dormir, essa noite eu parei de respirar por 1 hora. Ou, ontem à noite eu vi um fantasma. Nós diremos que esses enunciados só podem ser falsos, pois eles contradizem o nosso sistema de crenças, segundo o qual nós precisamos respirar para sobreviver e, obviamente, fantasmas não existem. Um interessante exemplo dado por um coerencialista chamado Bosanquet é a seguinte frase: Charles I foi decapitado. Ele considera 2 casos, uma criança e um historiador, considerando a verdade dessa frase. Para uma criança, isso pode ser verdadeiro, pois é coerente com aquilo que a criança aprendeu na escola. Mas se um historiador disser isso, o enunciado será mais verdadeiro, pensa Bosanquet, pois que o sistema de crenças do historiador relativo à questão é muito mais completo. O seu sistema é mais largo e mais amplo e mais profundo, diz Bosanquet. Assim, uma crença ela se torna mais verdadeira na medida em que ela está mais bem entranhada no sistema, na medida em que ela é reforçada pelas outras crenças do sistema. Mas isso pode ser contestado. A teoria da coerência parece ter seu campo de aplicação mais apropriado nas matemáticas. Uma proposição formal é verdadeira se for coerente com as outras verdades do sistema. E inúmeros sistemas são possíveis. Contudo, existem objeções sérias. Nós podemos criar sistemas de proposições coerentes, mas falsos. Por exemplo, em romance, como Os Irmãos Karamazov, um grande e coerente romance. Pode ser que a frase Dmitri odiava seu pai seja coerente com a história relatada no romance de Dostoiévski. De fato, Dmitri chegou a assassinar seu pai, certamente o odiava, mas ela é falsa mesmo assim. Falsa com relação à nossa realidade, verdadeira dentro do romance, diríamos nós. Mas o que dizer disso? Nós podemos construir um número infinito de sistemas de proposições coerentes, mas falsas. E os sistemas podem inclusive se contradizer uns aos outros. Então, uma proposição será sempre verdadeira, dependendo do sistema que você escolhe colocá-la. Uma solução seria restringir a teoria da coerência a um sistema único, o sistema da realidade, que seria o mais amplo de todos os sistemas, incluindo outros como subsistemas por ele produzidos, para os quais não vale propriamente a teoria da coerência. Por exemplo, o sistema que Dostoiévski produziu ao escrever Os Irmãos Karamazov é um subsistema do sistema da realidade e, portanto, para ele não vale propriamente a teoria da coerência, a menos que você tenha uma teoria da verdade ficcional, a verdade com relação ao que está contido no romance. Probleminha: não somos inteiramente coerentes. A distância pesa no coração versus longe da vista, longe da mente. O que eu não sei não me toca. Was ich nicht weiß, deixa para lá. A distância pesa no coração é uma coisa
que se opõe a longe da vista, longe da mente. E nós podemos aceitar essas duas ideias que parecem incoerentes entre si. Agora, além do probleminha, nós temos um problemão. Para explicar a noção da coerência, nós precisamos invocar a noção de verdade. Por exemplo, a coerência seria minimamente a consistência. Mas, por definição, se P e Q são consistentes, então não pode ser que a verdade de um implique na falsidade de outro. Um conjunto é definido, um conjunto de proposições é definido como consistente quando é possível que todas as proposições sejam verdadeiras. Todas as proposições pertencentes ao conjunto. Agora, P e Q são consistentes, significa que a verdade de um não pode implicar na falsidade de outro. Então, se você quer definir coerência em termos de consistência, você vai ter que usar a noção de verdade e de falsidade na definição de consistência, que pertence à definição de consistência. Então, melhor seria entender a coerência, isso muito melhor, embora inclua consistência, a coerência é geralmente entendida como inferências dedutivas e ou inferências indutivas. Ela é inferencialmente compreendida pelos epistemólogos hoje. Agora, inferências dedutivas ou indutivas entre proposições, o que dizer disso? As inferências se medem em termos de transmissão da verdade, das premissas para a conclusão. Parece que nós temos que nos referir de novo à noção de verdade ao explicar a coerência em termos inferenciais. Então, isso parece conter uma circularidade. Quanto à bibliografia, o livro que eu mais recomendaria seria do Mosteller, Theories of Truth and Introduction, um livro de uns 2 anos atrás, que é excelente em termos de introdução, de um excelente conhecedor de teorias da verdade. Kierkegaard é um livro mais longo, também é uma boa introdução, aprofundada. O livro editado por Lynch é o melhor que eu conheço, a melhor coletânea que eu conheço sobre teorias da verdade, de artigos clássicos e modernos. O livro de Ernst Tugendhat é sempre recomendável, capítulo 3 sobre a verdade. O meu livro tem um capítulo, o primeiro capítulo do meu livrinho Paisagens Filosóficas pela Tempo Brasileiro, tem uma exposição de teorias da verdade e um esboço de uma versão da teoria correspondencial com falhas que eu gostaria de corrigir. E também a Stanford Encyclopedia of Philosophy é bastante recomendável. E há um grande número de outras fontes e textos.